Olá pessoal, boa noite a todos. Estou aqui diretamente da minha casa, do meu escritório, para passar para vocês o restante do conteúdo da disciplina, da primeira etapa da disciplina de nutrição aplicada à educação física. Nós estamos vendo sobre o metabolismo dos carboidratos. Então a gente já viu sobre as funções, as características dos carboidratos, o metabolismo, né, para a produção de energia. Vimos também sobre o índice glicêmico e hoje o restante do conteúdo que nós estamos faltando a ver é sobre a participação, né, dos carboidratos no exercício físico, né, antes, durante e depois. Então existem algumas recomendações. Então assim, só lembrando, fazendo isso aqui para a gente poder tentar não perder o conteúdo, as aulas hoje dessa maneira devido às precauções da contaminação do coronavírus, algo que a gente tem que se preocupar, né? Estamos fazendo a nossa parte, né? A faculdade também. Mas já que temos essa possibilidade, resolvi improvisar aqui uma câmera, um celular, ou material de aula. Espero que eu possa estar ajudando vocês, né? Então semana que vem a gente conversa sobre isso de novo em sala, a gente tira as dúvidas. Vocês podem ficar entrando em contato comigo hoje, amanhã, também nesse mesmo horário eu estarei disponível, né, trabalhando esses conteúdos. Então, vamos lá, fiquem à vontade. Então, qual que é a nossa proposta? Eu vou decidir falar, né, sobre o metabolismo do carboidrato, o uso dele antes, durante e depois do exercício. E eu passei uma atividade para vocês colocarem aí. Na verdade, eu vou fazer junto com vocês. Após terminar essa parte aqui, eu vou estar fazendo essa atividade com vocês. Então, vamos lá. Os carboidratos, né? A gente estava vendo aí, terminando a parte de índice glicêmico. O que é o índice glicêmico de modo geral? É a velocidade com que a glicose cai na corrente sanguínea. Então, quanto maior o índice glicêmico, maior vai ser a velocidade de captação da glicose na corrente sanguínea, maior a ação da insulina. Então, enquanto tem alguns alimentos que têm um índice glicêmico muito alto, né? Os alimentos ricos em sacarose, frutose, a grande maioria deles são carboidratos simples, né? A gente sabe que tem carboidratos simples, os disacarídeos, os polissacarídeos. Quanto mais simples, maior o índice glicêmico do carboidrato. A gente pode pensar assim, né? E por outro lado, a gente tem a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? A carga glicêmica é a relação entre o índice glicêmico e a quantidade de carboidrato que aquele alimento tem. Então, assim, o ideal é que um alimento ele tenha um índice glicêmico moderado e baixo e alta carga glicêmica, que ele possa sendo depositado no sangue aos poucos, né, durante um certo tempo. Isso controla o apetite, porque o que dá fome, a sensação de fome, é a diminuição de glicose no cérebro. Então a gente tem essa conta, né? O índice glicêmico que todo alimento tem, a gente consegue verificar em várias tabelas. Inclusive, lá no exercício, quem baixar vai verificar que eu coloquei uma tabela mais completa sobre a porção, a quantidade em gramas de carboidrato e o índice e a carga glicêmica, né, dos exercícios. Então, assim, dos carboidratos, tirei desse livro aqui, ó, Nutrição e Atividade Física. Posso estar levando para vocês para mostrar na aula. Então a gente é interessante, né, que o alimento tem alta carga glicêmica. E aí a gente pensa, pô, e o exercício físico em relação ao carboidrato? Antes, durante e depois? Quais são os melhores alimentos? Então é isso que eu quero pensar. Então é isso que eu estou querendo fazer que vocês possam ficar, raciocinar em cima disso. E o material tá, eu coloquei essas informações. Então só para lembrar essa tabelinha aqui, ó, a gente tem um alimento, né, que é, por exemplo, a batata doce. Ela tem uma quantidade considerável, né, de uma carga glicêmica de 17, é considerado média, e ela tem um índice glicêmico médio também. Então a gente percebe, batata doce, então muitas vezes por causa disso. A batata doce não é captada tão facilmente pelo sangue, ela mantém melhor a saciedade, então por isso que vai sendo usado. Aí o pão, né, o pão francês, o pão de sal, por exemplo, tem um índice glicêmico de 95. A gente percebe que esse índice é muito alto e tem uma carga glicêmica, né, de 15, uma carga glicêmica média também.
Então, essas variações, né, sobre a carga. E outra coisa que é interessante, gente, a quantidade de carboidrato de cada alimento, isso varia. Isso também vai ser importante por causa do exercício. Olha aqui, ó, em 150 gramas de batata doce, o organismo consegue absorver 28 gramas de carboidrato. Tá? Preciso decorar isso? Não, de maneira nenhuma. Existem tabelas para isso. Isso é ferramenta dos nutricionistas, então a gente não precisa decorar. É só a gente buscar. Então, para o exercício, vocês também vão precisar dessa informação. Da quantidade de carboidrato que cada alimento fornece, olhando na tabela. Tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Tem umas informações sobre as fibras. Eu vou seguir um pouco adiante, vejo lá na sala com vocês. Como falando, as fibras são polissacarídeos, né, vegetais, são acúmulos de carboidratos. O nosso corpo não digere, quem que digere as fibras são as bactérias. Elas têm várias funções no nosso organismo, além de nos manter saciado, ela contribui para a formação do bolo fecal, porque devido a ela retém muita água, então o bolo fica com uma consistência importante para poder seguir pelo intestino grosso. Ela mantém-nos saciado, porque a fibra ela vai ser degradada em ácido gráfico de cadeia curta. Quais são esses? Ácido acético, butírico, propiônico. E esses ácidos eles servem de alimentos para as bactérias comensais que estão no organismo, e ele vai mantendo a gente saciado. Então é muito importante a gente ter uma ingestão mínima de fibras por dia. Então qual que é a recomendação? Isso é importante, 25 gramas por quilo, né? 25 gramas por dia, aliás, para mulheres, e 38 gramas de fibras para homem. A gente procurar aí aveia, os cereais, os minerais. Então assim, os cereais na verdade, né? A granola são aqueles que são ricos em fibra, e os vegetais, né? Alguns exemplos aí, polpas de frutas, enfim. Então vamos ao mais importante aqui pra gente, para darmos seguimento aqui. O exercício. Então assim, o carboidrato é fundamental, gente, porque é o que disponibiliza energia. Sem energia, o exercício não acontece. Então a gente tem que pensar bem na questão lá da reserva que a gente tem, que é o glicogênio. Então, como falado em aula, o glicogênio suporta, né, a demanda da quebra do glicogênio. Glicogenólise libera glicose no sangue ali até durante 1 hora, mas depois ele acaba. Assim que começa a fazer exercício, o glicogênio muscular também vai fornecendo energia para as contrações musculares. Então, o glicogênio ele vai acabando, né? E ele influencia nessa parte da produção de energia o tempo todo, principalmente dos exercícios contínuos. Então, os exercícios acima de 3 minutos, que tem uma intensidade moderada, né? Baixa. O oxigênio, a via oxidativa é a que mais participa da produção de energia. E obviamente ela participa, né, produz necessitando, né, da quebra do carboidrato em glicose quebra em piruvato. Em piruvato, se tem oxigênio, ela vai quebrar em acetil-CoA. Em acetil-CoA, o ciclo de Krebs, e aí a produção dos 32 ATPs, conforme a gente já discutiu em sala de aula também. Então aqui alguns conceitos, né, relacionados ao glicogênio, glicogenólise. Glicogenólise, a quebra do glicogênio para produzir glicose. Gliconeogênese é a forma de produzir glicogênio por outras vias, né? Então glicólise, a quebra da glicose, são esses conceitos. Então assim, o que vai interferir na demanda de carboidrato, né, do exercício? A intensidade é a principal, né? Então a gente tem algumas recomendações. Então assim, de um modo geral, para fazer o uso da suplementação de carboidrato, de um modo geral, a relação é 5 a 8 gramas por quilo por dia, tá? Então essa relação. Então agora atenção, se for exercícios intensos, várias horas do dia, sobe um pouquinho mais, 8 a 10 quilogramas por quilo por dia. E se for exercícios intensos, 1 hora ou menos, 6 gramas por quilo por dia. Então é um primeiro parâmetro geral dessa relação da quantidade de carboidrato, por quilo das pessoas, dependendo da intensidade do exercício e da duração. Aqui é muito importante a duração. Então, se o exercício é mais que 1 hora,
você já pode pensar ali de 8 a 10 gramas. Até uma hora ali, 6 gramas e menos, de 5 a 8 gramas. Então vamos lá, antes. O que ingerir antes? Já vamos pensar lá no nosso trabalho. Assim, é importante essa relação aqui, é muito grande esse espaço, ó, de 0 a 5 a 4 gramas por quilo. Como pensar? Gente, quanto mais demorado for a atividade, se a atividade for acima de 2 horas, você já pode pensar nessa relação aqui mais que 2 gramas. Até 2 horas ali, você já pode manter uma relação de 2 gramas de carboidrato por quilo antes, tá? E como é que tem que ser esse carboidrato antes? Tem que ser um carboidrato com baixo e moderado índice glicêmico, que baixo das vezes, e moderada carga glicêmica, pelo menos. O ideal que tenha alta carga. Então, assim, até uma hora antes, né? Essa questão do tempo, isso não interfere tanto, assim, não há um consenso, né, desse tempo, mas se antes do exercício, o ideal é que seja isso. Então, que seja uma variação de 0,5 a 4 gramas por quilo de carboidratos com moderado e baixo índice glicêmico e moderada a alta carga glicêmica. Isso que a gente tem que pensar. E aí é importante, aí tem a questão da hipoglicemia de rebote, né? É importante realizar a abordagem individual, ver como que a pessoa faz isso, que às vezes o aumento na ingestão dá um pico de insulina, e esse pico de insulina causa a hipoglicemia, mas isso são variações que realmente podem acontecer, né? Então, assim, o consumo de carboidrato durante o exercício, agora, ele pode aumentar o rendimento da atividade, principalmente se a atividade ultrapassar os 60 minutos. Então isso você já pode pensar. Se a atividade é até 60 minutos, a suplementação, vamos dizer assim, de carboidrato durante o exercício, ela não é tão necessária. Tá? Acima de 60 ela já tem um papel principal no rendimento final. Então, você pode não ingerir? Pode, mas o seu rendimento no final vai ser diferente se você fizesse a suplementação durante o exercício. E aí, qual que é a relação que a gente tem? A relação que a gente tem, ela é em proporção, né? Porque o carboidrato durante o exercício, a melhor forma de ingestão dele é que ele fosse diluído no meio líquido para favorecer a captação dele, porque tem que ser de imediato. Então a gente pensa, ó, se o carboidrato ele, durante o exercício ele tem que entrar de forma rápida na corrente sanguínea, então é ideal que ele tenha um alto índice glicêmico. Então a gente já pode pensar nisso. Bebidas carboidratadas, líquidas, com alto índice glicêmico. Então tem algumas relações aqui, ó. 4 a 8% de carboidrato, consumidas a cada 15 minutos, 20 minutos, 30 a 60 gramas de carboidrato. Então, ó, 30 a 60 gramas de carboidrato durante o tempo, consumido isso a cada 15 minutos. Então você pode colocar a cada 15 minutos 15 gramas, fazer uma variação isso. Então, quais são as formas? Tem a barra, tem gel. Então, quanto mais líquido for, melhor a absorção durante. Então, aqui tem algumas dicas. Esse quadro também é importante para o exercício. Então, ó, se a atividade é de 30 a 75 minutos ali, aí quantidades pequenas de carboidrato, só bochechar na boca, né? Todas as formas de carboidrato. Se for entre 1 a 2 horas, quantidades baixas de carboidratos, né? 30 gramas por hora, isso é interessante, essa relação por hora, todas as formas. De 2 a 3 horas, né, que é a situação do nosso exercício que a gente vai ver ali. Então, consumir 60 gramas de carboidrato por hora, rapidamente oxidados, né? Então, assim, glicose e maltodextrina. O que seria o carboidrato altamente oxidado? Seria aquele com alto índice glicêmico. E se for atividades mais de 2 horas e meia, aí, maratona, esses endurance mais contínuos, então, ó, consumir 90 gramas a cada hora com carboidratos que utilizam múltiplos transportadores, frutose e glicose. Então, a gente tem aí uma relação aqui, ó, 60 gramas por hora é o exercício que a gente vai fazer, porque é uma maratona, né, que a mulher está correndo ali, provavelmente vai gastar perto de 2 horas do exercício. Então vamos guardando aí. E o após? O após é importante para a ressíntese do glicogênio.
Então assim, quando termina a atividade física, principalmente depois que ela dura mais que 1 hora, os estoques de glicogênio vão lá embaixo e o corpo precisa de repor isso. Então a gente precisa de repor imediatamente a quantidade de glicose, né, de glicogênio. Então se a gente pensar que a gente precisa rapidamente, a gente precisa de uma bebida com alto índice glicêmico. Então a gente já pode pensar, após o exercício mais duradouro, mais contínuo, mais de 1 hora, bebidas com alto índice glicêmico, né? Isso aí não tem, tá, será logo depois. Então, os estudos mostram que até 60 minutos depois da atividade, existe essa janela anabólica para poder reconstruir esse glicogênio. Então o ideal é que não passe de 60 minutos. Então até 60 minutos após, tomar um carboidrato de alto índice glicêmico para poder repor, né? E aí tem aqui, ó, fluxo sanguíneo maior nesse período, os receptores celulares de insulina estarem mais sensíveis e o glicogênio sintetase está com atividade maximizada. Após 60 minutos, esses fatores diminuem. Então, e aí? Qual que vai ser a relação após o exercício? Então, a gente tem aqui, ó, de 1 a 1,5 grama por quilo ou 0,7 a 1,5 carboidratos de alto índice glicêmico consumidos de qualquer forma. Nessa situação que a gente tem ali, então você pode pedalizar. Então, após o exercício, se for exercício acima de 2 horas, 3 horas, joga isso mais para alto, 1,5 grama por quilo. Se for até 2 horas ali, 1 grama por quilo já é o suficiente. Se for até 1 hora mais ou menos, pode colocar 0,7, alguma coisa assim. Então, é só pensar bem nessas formas, na relação, e aí agora eu vou explicar como que a gente vai fazer esses exercícios, tá bom? Então essas são as referências que nós usamos desse livro, né, basicamente, e fiquem atentos à explicação agora da atividade, ok? Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem que estamos aí. Abraço.